Imagina só, uma vida de luxo, um pai milionário e 5 irmãs que são simplesmente as garotas mais desejadas do colégio. Parece um sonho, né? Mas aí, do nada, o pai solta a bomba. Ninguém ali é irmão de sangue. Todos foram adotados. E pra piorar, ou melhorar, dependendo do ponto de vista, algumas dessas ex-irmãs aproveitam pra confessar que sempre tiveram um crush em você. Pois é, essa é a história maluca do nosso protagonista, Arata. O anime começa mostrando um bairro de elite em Tóquio, com foco em uma mansão absurda que pertence a um empresário de sucesso. É lá que moram 7 irmãos, todos juntos, cercados por empregados que mantêm tudo impecável. No meio dessa galera, temos Arata e Shion, os únicos 2 garotos da casa. Arata, meio perdido no mundo do romance, vira pro Shion e manda a pergunta clássica: como é que arruma uma namorada, mano? Shion, que já é mais desenrolado, dá risada e diz que Arata só precisa ter lábia. Então ele puxa assunto sobre aquela garota que Arata estava interessado, e o Arata, todo inocente, conta que só disse que ela era bonita. E mais nada. Aí o Shion já dá aquela alfinetada dizendo que o Arata é muito passivo pra um cara que é o filho mais velho e herdeiro da poderosa família Shunji. Na cabeça dele, Arata podia escolher qualquer garota que quisesse. Mas o Arata se defende, dizendo que não é questão de ser lerdo, e sim que ele ainda acredita no destino, como se uma garota perfeita fosse simplesmente aparecer na vida dele. É nesse momento que as 5 irmãs nota 10 aparecem, e a Oka já chega cortando o clima, perguntando o que aqueles 2 marmanjos estão fofocando logo cedo. Na visão dela, isso não combina em nada com o padrão de dignidade que se espera de herdeiros da família Shungi. A Seat entra no papo dizendo que, na real, conversas entre garotos são tipo 10% sobre hobbies, 30% sobre garotas e 60% sobre sexo. Ou seja, fácil saber o que eles estavam falando. Minami, que não perde uma, completa dizendo que agora ela entendeu os meninos de vez. 80% das conversas deles são sobre garotas. Aí a Brai, que é considerada a mais gata entre todas, decide corrigir a irmã, dizendo que ela exagerou um pouco. E a tímida Kotono? Bem, ela só fica quieta no meio do caos todo. Já a Oka, sem papas na língua, solta que Arata provavelmente só queria que o Shion contasse os detalhes picantes do namoro dele. Afinal, o irmão mais novo tá namorando, e ele não. Isso deixa o Arata todo sem graça, e piora quando o Shion revela que Arata andou dizendo que a Oka tá com corpo de mulher. Resultado? A Oka manda o cachorro dela, chamado Vé, dar uma lição nele. E mano, o cachorro realmente morde o toba do Arata. Elas ainda mandam o cachorro arrancar os ovos dele, porque segundo ela, ele merece por ser um taradão. As outras irmãs dão risada e dizem que ele mereceu por pensar besteira com elas. Arata, todo destruído depois da mordida, se levanta, indignado, dizendo que jamais teria pensamentos assim com as irmãs. Mas a Oka logo rebate, lembrando de uma coisa errada que ele fez com a Kotono uma vez. As outras confirmam que ele quase foi mandado pro temido quarto número 8 por causa disso. Arata fica super sem jeito. Bunry tenta aliviar o clima dizendo que é normal para um adolescente virgem como o Arata passar por esse tipo de confusão. Mas as irmãs não perdoam e dizem que ser virgem não dá passe livre para agir feito um tarado. Shan, sempre na linha da ciência, menciona que incesto é uma bomba genética e que se Arata realmente quisesse pegar uma das irmãs, os filhos poderiam nascer todos bugados. Mas aí entra a Brai, que já demonstrou ter uma mente bem fora da caixinha, dizendo que existem coisas na mente humana que nem a ciência consegue explicar. Ela ainda joga uma indireta, dizendo que talvez até a Shan já tenha se apaixonado também, deixando a irmã toda corada. De repente, Minami se volta contra todas e pede pra pararem com aquilo. Ela até defende o Arata, dizendo que ele é um cara legal e bonito. Arata, feliz com o elogio, tenta abraçá-la, mas toma um socão. Ela tava jogando um game de luta, e só queria ver uma parada ali. Bunry também defende Arata, dizendo que ele é um cara legal e bonito e que as irmãs deviam pegar mais leve com ele, já que desde o começo do anime ele só tá levando porrada e sendo humilhado. Aí, a Oka pergunta se os 2 irmãos vão estar livres no sábado, porque vai rolar o karaokê em comemoração ao aniversário da Kotono. Shion responde que ele tá tranquilo, já que o encontro dele é só no domingo. E ninguém liga pro Arata, nem deixam ele responder. Mas Minami se preocupa e pergunta pra ele. Arata diz que tinha um compromisso, mas que pode desmarcar pra ir no aniversário. Já deu pra sacar que ela tá começando a olhar diferente pra ele, né? Aquelas que são quietinhas sempre escondem as intenções mais perigosas. Enfim, os 7 combinam de ir juntos. No dia marcado, estão todos na estação esperando o trem. Enquanto isso, uns garotos ficam admirando as meninas, comentando como elas são lindas, que é quase um milagre ver todas juntas. Dizem até que elas já receberam convite para aparecer na TV. Também comentam que Arata e Shion são 2 sortudos por morarem com essas beldades. Na chegada à escola, Arata reclama porque ouviu os garotos falando deles pelas costas. Mas o Shion manda na lata que isso é normal, já que a galera só olha pra aparência e não vê o caos interno da casa dos 7 irmãos. E aí o Arata comenta que, realmente, aqueles caras que estavam falando das irmãs dele não têm noção.
do que é crescer com 5 garotas te cercando, uma com apenas 1 ano de diferença da outra. Para ele, elas estão sempre certas, ele sempre errado, e viver nesse ambiente é tipo estar em guerra constante. Só que por serem todas lindas, a galera de fora só consegue imaginar a vida dele como uma comédia romântica em formato de harém. Aí começa a análise detalhada do Xion sobre cada uma das irmãs. A mais velha é a Brai, tem 18 anos, já tá no primeiro ano de uma faculdade top e ainda tem uma vibe gentil que conquista qualquer um. Ela é querida por gente de todas as idades, tipo um imã social. A segunda é a Seira, 17 anos, está no último ano do ensino médio. É presidente do clube de ciências, tem as melhores notas da escola e carrega uma postura fria, séria, elegante. E claro, isso a torna super popular também. Depois vem a Oka, também com 17 anos, que tá no segundo ano do ensino médio. Inteligente, atlética, estrela do time de corrida e natação. E ainda por cima é a favorita para ser a futura presidente do conselho estudantil. Um verdadeiro pacote completo. A Minami, a quarta mais velha, tem 15 anos e está no primeiro ano do ensino médio. Ganhou o campeonato de tênis do Fundamental 3 anos seguidos e tem um estilo mais moleca que conquista até as outras garotas. Todo mundo aposta que ela pode se tornar uma atleta olímpica um dia. E por fim, a mais nova de todas, Kotono, 14 anos, no último ano do Fundamental. Com aquele jeitinho tímido e aparência delicada, ela parece que saiu de um anime de romance. Vive cercada de fãs e é tratada como uma verdadeira preciosidade. Mesmo com esse raio-x completo das irmãs feito por Xion, o Arata mete o famoso "não consigo ver elas de outro jeito que não seja como minhas irmãs". Mas será mesmo? Xion? Então pergunta o que rolou entre ele e a Kotono. Arata responde que não teve escolha a não ser rejeitá-la, já que ela confessou que gostava dele. A tensão aumenta quando, de repente, Arata encontra sua amiga de infância, e só de vê-la o coração já dispara. Xion não perdoa e manda a zoeira. Diz que o Arata tem traumas de infância que fizeram dele um cara todo travado com mulher. Na lata. Mais tarde, já deitado na cama, o Arata pensa em adicionar a garota por quem tá caidinho nas redes sociais, mas acaba desistindo porque não vê um bom motivo para mandar solicitação. Nesse momento, a Oka entra no quarto e vê o irmão fazendo tarefa da escola. Ela senta do lado dele, e Arata, sem querer querendo, dá aquela olhadinha pro corpo dela e solta que ela não devia usar roupas tão leves. Mas ela responde de boa, dizendo que estão em casa, que já tomaram banho juntos quando eram crianças. Então vai usar o que quiser. Ela pergunta quem é a tal garota que ele tá curtindo, e ele, distraído, acaba soltando Yokoyama, a garota mais gata que ele já viu. Coincidência ou destino, a Oka estuda no mesmo comitê que ela. Então, na maior naturalidade, ela já começa a planejar um encontro entre os dois pro fim de semana. Mas Arata corta na hora, dizendo que não precisa da ajuda dela, que ele tem o jeito dele de fazer as coisas. Isso deixa a Oka meio irritada, porque ela só queria ajudar. Afinal, ele é o herdeiro da família. Enquanto isso, lá no quarto dela, Kotono tá olhando uma foto do Arata com aquela cara de quem tá completamente apaixonada. No dia seguinte, depois da aula, Arata caminha, sozinho, pensando em como seria sua vida se não tivesse essas 5 irmãs. Vê sua amiga de infância com um novo namorado e se pergunta se um dia também vai conseguir encontrar alguém. Mais tarde, à noite, todos os irmãos são chamados para uma reunião de família importante, organizada pelo pai. No caminho, Arata cruza com a Oka, que elogia o terno que ele tá usando. Ele desce até o andar principal da mansão e encontra a mesa arrumada com todo mundo reunido. Mas antes de qualquer brinde ou jantar, a Oka começa uma discussão com Minami porque ela perdeu seus fones emprestados. A treta vai escalando, e Arata, como o irmão mais velho, tenta acalmar os ânimos e lembra que eles são uma família, que deveriam agir como tal. Então, o pai deles aparece e diz que precisa contar algo importante antes de começarem a comer. Ele diz que queria ter contado isso no aniversário de 15 anos da Kotono, mas que agora é a hora certa. E completa dizendo que, mesmo com o que vai revelar, o amor dele por cada um continua o mesmo. E solta. Eles não são irmãos de verdade. Todos foram adotados. Ele revela que prometeu a Shiryu que contaria isso quando a Kotono completasse 15 anos. E ainda diz que, tirando Minami e Xion, que são gêmeos de sangue, ninguém ali compartilha laços biológicos. O clima pesa. O pai pede desculpas por ter guardado isso por tanto tempo e diz que agora só vai falar a verdade dali pra frente. A empregada entra para servir o jantar, mas ninguém parece acreditar no que acabou de ouvir. Mais tarde, todos tomam um chá para tentar digerir a revelação. Começam a conversar e a Oka diz que se sente traída por ter sido enganada esse tempo todo. O ambiente fica tenso. Minami tenta descontrair e puxar uma graça para aliviar a pressão. Como a Bunny é a mais velha e a primeira a ter sido adotada, todos perguntam se ela lembra de alguma coisa sobre o processo de adoção. Ela pensa um pouco, parece saber de algo, mas acaba dizendo que mesmo sem laços de sangue, todos ali são e sempre serão irmãos para ela. Com isso, a conversa termina,
e cada um vai pro seu quarto. Mas a cabeça do Arata não dá trégua. Afinal, ele acabou de descobrir que as pessoas com quem cresceu por mais de 15 anos não têm nenhum laço de sangue com ele. São, tecnicamente, estranhos. Tentando clarear a mente depois da bomba que recebeu, Arata decide tomar um banho para ver se consegue se acalmar. No caminho até o banheiro, ele vê algumas roupas femininas penduradas, provavelmente de uma de suas irmãs. Mas pensa, a gente cresceu junto. Já somos grandinhos o suficiente para lidar com isso de boa. Então entra no banheiro assim mesmo, só que assim que abre a porta toma um susto daqueles. Quem tá lá dentro é a Kotono. Ela também se assusta, cobre o corpo rapidamente, mas estranhamente não o manda sair. Pelo contrário, com aquele jeitinho tímido, pede pra ele lavar as costas dela como ele sempre fazia quando eram mais novos. Arata, mesmo desconcertado, ajuda. E brinca dizendo que, se os colegas da escola descobrissem que ela ainda não sabe lavar as próprias costas, iam rir muito. Kotono fica envergonhada, mas também feliz. Afinal, ela gosta demais dele. Enquanto isso, lá na cozinha, Oka e Shion conversam sobre Kotono. Os dois estão preocupados com o fato dela ter descoberto tudo sobre a adoção logo no dia do seu aniversário, justo quando ela deveria estar focada em vestibular. Oka pergunta o que Shion acha daquilo tudo, e ele, claro, aproveita pra zoar, perguntando por que ela quer saber tanto da opinião do Arata. Oka, visivelmente tocada, diz que é porque eles viveram 16 anos acreditando que eram gêmeos. Pra ela, o Arata sempre foi como a outra metade dela. Shion responde que tá tudo certo com o Arata, que ele vai continuar sendo o herdeiro da família, o irmão mais velho de todos. Mas também alerta que agora a sociedade pode começar a olhar diferente pra eles. Afinal, sem laços de sangue, teoricamente, eles poderiam até se casar entre si. E é nesse exato instante que o caos começa. Kotono, lá no banho, agarra Arata pelas costas. Enquanto isso, na sala, Oka e Shion continuam discutindo. Oka se diz horrorizada com a possibilidade de algo assim acontecer. Mas Shion comenta que, tecnicamente, não existe uma lei no Japão que proíba casamentos entre irmãos adotivos, já que não há ligação de sangue. Oka, chocada, diz que não esperava ouvir esse tipo de pensamento nojento do próprio irmão. Shion tenta acalmar a situação dizendo que só é grato por ter uma irmã como ela, linda e gentil. Mas Oka lembra que Arata já fez comentários sobre o jeito como ela se veste em casa, o que só reforça a ideia de que ele é um taradão, incorrigível. Ela aproveita para perguntar sobre aquele dia misterioso na sala de jogos entre Arata e Kotono. Aparentemente pegaram o Arata por cima dela. E só o Shion sabe o que realmente aconteceu. Ele diz que é segredo, mas Oka insiste. E ela mesma responde que sabe que Arata nunca forçaria ninguém. Eles só gostam de zoar com a cara dele. Então, Shion revela a verdade. Kotono gostava de Arata. Oka fica em choque e solta um grito. Shion pede pra ela baixar a voz e explica que, lógico, o Arata rejeitou. Mas que Kotono não aceitou o não numa boa e se agarrou nele naquele dia. Ele só estava tentando se desvencilhar quando foram flagrados. Oka fica surpresa com a irmãzinha. Sempre achou que Kotono fosse a mais inocente da casa, mas admite que às vezes ela tem uns surtos inesperados. Shion comenta que Arata não contou a verdade pra ninguém pra não magoar a Kotono. Afinal, se for verdade que ela está apaixonada de verdade, isso complica tudo. Mesmo não tendo laços de sangue, ainda são irmãos no convívio. Enquanto isso, no banheiro, Kotono continua colada no Arata. Ele tá completamente desconfortável. E ela, como se nada estivesse estranho, abraça ele mais forte e confessa. Diz que o ama com todas as forças. Arata tenta se afastar, assustado com a situação. Mas ela insiste, dizendo que pesquisou na internet e descobriu que, segundo a lei japonesa, irmãos adotivos podem se casar. Então, tecnicamente, nada impede os dois. Arata finalmente se solta, ainda chocado, e vê o rosto da Kotono cheio de lágrimas. Ela pergunta se agora ele a acha uma garota ruim. Mas Arata responde com carinho. Diz que ela não é má, que muitos adolescentes se confundem sobre os próprios sentimentos, especialmente quando crescem tão próximos de alguém. E mesmo que não tenham o mesmo sangue, ele continua sendo o irmão mais velho dela. E como tal, o que ele mais quer é vê-la feliz. Até o dia em que ela estiver caminhando rumo ao altar para viver sua própria história. Ele termina dizendo que vai esquecer o que aconteceu ali e pede que ela termine o banho em paz. Kotono, frustrada e magoada, sai resmungando, dizendo que queria ser esbagaçada. Sim, com essas palavras mesmo, reclamando que o Arata é legal, demais, e ao mesmo tempo um mala. Porque no fundo ela esperava que a confissão dela mudasse alguma coisa entre os dois. Arata, com a mente fritando, sai do banheiro bem quietinho. Mas tem alguém que viu ele saindo de lá, e do jeito que a cena se formou, pareceu bem mais suspeita do que realmente foi. A cena corta bruscamente para o pai da família, que está em sua sala quando a Bunny entra. Enquanto isso, Arata ainda não acredita no que acabou de acontecer com Kotono.
Na cabeça dele, tudo aquilo é culpa daquela conversa dos pais. Se eles não tivessem contado que não são irmãos de verdade, nada disso estaria acontecendo. Mesmo depois de tudo o que aconteceu, Arata ainda não conseguia apagar o carinho que sentia por suas irmãs. Por mais que soubesse que não eram ligados por sangue, ele cresceu com elas, compartilhou alegrias, brigas e memórias. Era impossível fingir que tudo isso não existia. Quando entrou em seu quarto, levou um susto. Seira estava sentada na cama dele, como se fosse o lugar dela. Você sabe que tá no quarto errado, né? E se jogar na cama dos outros desse jeito não é exatamente educado, disse Arata franzindo a testa. Mas Seira, com aquele jeito direto de sempre, respondeu. Se você tem algo a esconder, é só trancar a porta. Onde você estava? A pergunta pegou Arata de surpresa. Ele congelou por um segundo, tentando não transparecer o nervosismo. Afinal, tinha acabado de passar por uma situação desconfortável com Kotono e não queria levantar mais suspeitas. Só andando por aí, dando uma volta, tentou despistar. Seira, nada boba, percebeu que tinha algo estranho nesse papo e mudou de assunto. Seu quarto é o menor da casa, mas tem um charme. Parece até maior do que é. Ela puxou uma memória antiga. Lembra quando a gente tinha 10 anos e jogamos pedra, papel, tesoura para decidir os quartos? A Oca ganhou o maior e você ficou com o menor. Ainda bem que você não é do tipo que junta muita coisa. Arata soltou uma risada forçada e brincou. Tá fazendo tour pelo quarto de um garoto agora? Vai abrir live? Não sou muito de lives, respondeu ela, sem demonstrar muita emoção. Arata começou a se perguntar o que Seira queria de verdade. Como a segunda mais velha da casa, ela sempre foi a mais centrada. Talvez quisesse conversar sobre a revelação do pai, mas ela não parecia o tipo de pessoa que procuraria esse tipo de conversa casualmente. De repente, Seira se aproxima e empurra Arata de leve para a cama, olhando nos olhos dele. Fica quieto. Isso precisa ser mantido em segredo. Arata, surpreso com a aproximação, ficou completamente confuso. Na cabeça dele, tudo estava virando de ponta cabeça. Ele pensava, o que está acontecendo com essa casa? Com essas garotas? Seira, que sempre foi reservada, estava agindo de um jeito completamente diferente. Será que ela também tinha sido influenciada pela conversa com Kotono? Pode relaxar. Não tem nada demais acontecendo aqui, disse. Seira como se lesse os pensamentos dele. Foi aí que ela soltou. Eu vi vocês dois no banheiro. Você e Kotono. Arata ficou em choque. Quanto você viu? O suficiente. Eu ia tomar banho e ouvi vocês conversando. A parede não é tão grossa assim. Arata se afastou, com medo do que aquilo poderia significar. Mas Seira o tranquilizou. Eu já tinha percebido que Kotono andava confusa. Às vezes, carinho demais pode ser confundido com outra coisa, especialmente na adolescência. Não tô aqui pra julgar, ela continuou. E, pra ser sincera, acho que você lidou com tudo da melhor forma. Mas, se isso acontecer de novo, como vamos saber que você vai agir do jeito certo? Arata entendeu que ela estava testando ele. Não por maldade, mas para se certificar de que suas irmãs estariam seguras. Você não achou outro jeito menos estranho de fazer isso? Perguntou ainda incomodado. Foi o método mais direto. Eu não tenho nenhum sentimento por você, então era algo neutro para mim. Respondeu Seira, como se estivesse falando de uma equação. Você tá maluca, Seira. Sério. Ela, impassível, começou a divagar sobre cultura e leis. Casamento entre irmãos é proibido por lei no Japão, mas isso tem mais a ver com tradição do que biologia. A ciência diz que filhos de pais com maior diversidade genética são mais saudáveis. Por isso, para evitar qualquer ideia errada, a gente precisa deixar claro que esse tipo de relação não deve acontecer aqui, de forma alguma. Arata ficou desconfortável com aquele discurso esquisito. Ela continuou. Mesmo assim, sei que a Kotono ainda é jovem e pode não entender totalmente a gravidade disso. Mas a gente precisa ser claros. Falar abertamente com ela, sem medo, até ela entender. Arata respondeu. Isso não justifica o que você acabou de fazer, mas Seira não parava. Casamento entre primos, por exemplo, ainda é comum em alguns lugares. O ponto é, todos aqui, tirando Minami e Shion, agora vivem num espaço onde tecnicamente não existe impedimento legal. Mas só porque algo não é ilegal, não quer dizer que seja certo. Ele ficou ainda mais desconcertado. Calma, eu tô só explicando os fatos. Não tô dizendo que acho isso aceitável. Na verdade, me dá calafrio só de pensar. Mas talvez a Kotono tenha sentido essa abertura depois da conversa do nosso pai. Seira se levantou e caminhou até a porta. De qualquer forma, fico feliz que você tenha mantido o controle. Ainda sou sua irmã mais velha, no papel, ou... Não, então trata de me chamar com um pouco mais de carinho, tá? Disse com um leve sorriso enigmático. Depois que ela saiu, Arata só conseguiu deitar na cama, exausto. A noite tinha sido longa demais, ele murmurou para si mesmo.
Eu entendi o que ela quis dizer. Talvez qualquer outro cara, numa casa cheia de garotas e sem laços de sangue, fosse tentar tirar vantagem. Mas não eu. Vivi como irmão delas a vida inteira. Nada vai mudar do dia pra noite. Na manhã seguinte, Arata acordou com o cérebro fervendo. Tinha sido muita coisa pra processar em tão pouco tempo. Ainda meio zonzo, saiu do quarto pra ir à escola. E deu de cara com Kotono e Banri no corredor, agindo de um jeito estranho. E o dia só estava começando. As duas estavam vestindo algo, diferente do habitual. Arata, curioso, perguntou o que era aquilo. Bri explicou com naturalidade que o uniforme da nova escola havia acabado de chegar e ela só estava experimentando, enquanto Kotono usava o reserva. Depois, ainda provocou um pouco. E aí, o que achou? Os garotos costumam curtir esse tipo de visual. Arata, tentando manter a compostura, desviou o olhar e respondeu rapidamente. Isso não é coisa que se pergunta pro irmão, né? Logo em seguida, ele saiu de casa com Xion, a caminho da escola. Durante o trajeto, Xion comentou que Bri provavelmente estava tentando descontrair o clima depois da bomba do dia anterior. No meio do caminho, ouviram alguns garotos dizendo que queriam namorar qualquer uma das irmãs de Arata. Comentavam sobre a beleza delas e diziam invejar os irmãos por viverem na mesma casa. Xion, meio provocador, lançou: já pensou o que aconteceria se descobrissem? Que vocês nem são irmãos de verdade? Arata rapidamente pediu para ele falar mais baixo, mas Xion continuou: vai me dizer que elas estão tranquilas com tudo isso? Aposto que estão tão confusas quanto a gente. Apesar do tom leve, Aratai ainda estava digerindo tudo. Aquilo não era algo fácil de superar da noite pro dia. Sabia que Xion não tinha conhecimento total da situação, mas imaginava que as irmãs também estavam abaladas pela revelação do pai. Minami apareceu de surpresa, o que chamou a atenção de Arata. Afinal, ela sempre estava em treino, e aquela era a primeira vez em anos que ele a via livre. Ele narrou mentalmente para si mesmo que Minami era a quarta mais velha, a mais animada e descontraída entre as irmãs. Era do tipo que conseguia se divertir em qualquer situação. Mas, ao mesmo tempo, era a tricampeã do torneio de tênis e vista como uma futura atleta olímpica. A pressão sobre ela devia ser absurda. Já perto da escola, um grupo de garotas correu até Minami pedindo autógrafos e querendo tirar fotos com ela. Arata, sem entender muito, perguntou: quem são essas meninas? Minami explicou que, ao se matricular, acabou tirando a foto do documento com o uniforme de menino. E isso despertou curiosidade na escola inteira, especialmente entre outras alunas. Arata sentiu até um pouco de ciúmes. Não conseguia fazer sucesso com ninguém, enquanto a irmã caçula virava ídolo até sem tentar. Ele perguntou se ela ia direto para casa depois da aula, já que estava com um raro tempo livre. Mas Minami explicou que não era bem uma folga. Tinha ido mal no teste de nivelamento e o treinador liberou o treino para que ela estudasse. Apesar de ser uma atleta brilhante, era a que tinha mais dificuldade com as notas entre os irmãos. Sem opção, Arata decidiu ajudá-la a estudar, e o lugar escolhido foi um karaokê. Lá, ele sentou ao lado dela, focado na missão. Ao observá-la de perto, reparou que Minami realmente era bonita, algo que nem sempre ele notava no dia a dia. Aplicou um teste de matemática para ela resolver, mas ela errou tudo. Arata então se deu conta de que realmente não havia laços de sangue entre eles, o que o fez sentir certa estranheza com a naturalidade daquela aproximação. Mas antes que o clima ficasse estranho, Minami ignorou os estudos, se levantou animada e foi cantar. Tinha colocado uma música na fila, uma daquelas que tiram sarro de quem tira notas baixas. A escolha era uma piada interna entre ela e as amigas. Nesse momento, Arata entendeu que mesmo enfrentando pressão e confusão emocional, Minami conseguia aproveitar a vida. Era talvez a pessoa mais leve e divertida com quem ele podia passar o tempo. Na volta do karaokê, o clima mudou bruscamente. Arata viu a amiga de infância, a única garota que ele amou de verdade, com outro rapaz. A cena o deixou sem chão. Minami percebeu que o irmão ficou abalado e puxou papo. Ainda estou tentando digerir tudo o que aconteceu ontem. Foi informação demais. Arata perguntou o que ela achava sobre o fato de não serem irmãos de verdade. Ela respondeu que ainda não entendia por que o pai teria mentido por tanto tempo, mas que agora queria descobrir quem eram seus pais biológicos. Disse também que estava preocupada com Kotono, por ser a mais nova e sensível entre todos. Depois, brincando, Minami comentou: olha só, agora você não é mais meu irmão mais velho, só um cara mais velho da escola. Mas logo completou: brincadeiras à parte, pra mim, o que conta são os laços que a gente construiu nesses 15 anos. Isso é o que tem valor de verdade. Aquele comentário fez Arata refletir. Minami sempre via o lado positivo das coisas, e de repente, ela olhou diretamente pra ele. E não fica assim, tá? Eu vi que a garota que você gosta já tá com outro. Eu sei como isso é difícil. Arata arregalou os olhos. Como você sabe disso? Ela mesma me contou, respondeu Minami rindo. Descobri que sou bem boa em conseguir informações, mesmo assim ela tentou animá-lo.
Você é inteligente, engraçado, responsável. Só precisa acreditar mais em você. Quando a gente chegar em casa, bora jogar aquele jogo de luta. Mais tarde, Minami apareceu no quarto da Oka, levando uma caixa de bolo e uns fones que tinha encontrado perdidos na sala do clube. Pediu desculpas pela briga anterior e as duas finalmente fizeram as pazes. Depois desceram para comer juntas porque tinha comida demais para uma só. No dia seguinte, Arata estava escovando os dentes, cuidando da higiene com dedicação. Ao sair do banheiro, cruzou com Kotono, que estava agindo como se nada tivesse acontecido nos últimos dias. Ele achou curioso o comportamento dela, que parecia ignorar completamente o episódio delicado. Foi então que Seira apareceu e comentou: adolescentes são assim mesmo, mas do jeito que a Kotono tá, ela pode acabar se tornando uma confusão bem complicada na sua vida. Arata ficou em silêncio. Sabia que, apesar de todos tentarem agir normalmente, a tempestade ainda estava longe de passar. Pouco tempo depois, todos vão para um parque de diversões e se divertem bastante. Após se separarem, Arata fica a sós com Bry e eles resolvem comer algo. Bri então perguntou a Arata o que ele achava sobre toda aquela revelação da adoção. Arata hesitou por um instante. Havia coisas que vivenciou com suas irmãs nos últimos dias que preferia guardar para si. No fim, respondeu com sinceridade: eu também tô preocupado com isso tudo. É estranho pensar que somos adotados, mas, mesmo assim, eu quero que nada mude. Porque pra mim, vocês continuam sendo minhas irmãs. E sempre vão ser. Ao ouvir isso, Bry sorriu emocionada e se jogou em cima dele num abraço apertado, dizendo que ele estava muito fofo. Lembrou que no passado ele vivia correndo pra ela sempre que se sentia mal. Arata respondeu com um sorriso tímido: mas agora eu já cresci. Esse tipo de coisa não combina mais comigo. Ela riu e disse que se preocupava com todos porque ainda estavam no ensino médio, uma fase confusa e cheia de mudanças. Depois desabafou, revelando que desde que soube que era a mais velha da família Shundi, fez uma promessa a si mesma: proteger a relação que haviam construído, aconteça o que acontecer. Arata então se deu conta de algo que sempre soube, mas que nunca havia parado para refletir. Bry sempre esteve lá por ele. Sempre o defendeu dos outros irmãos quando as coisas ficavam difíceis, e por isso, ele disse com o coração: de todas, você é a mais admirável. Já se preparando para irem embora, Bry se levantou. Mas de repente, uma garotinha correndo com um copo nas mãos surgiu do nada e quase esbarrou nela. Para evitar que ela se molhasse toda, Arata entrou na frente no reflexo e acabou se molhando ele mesmo. Bry correu para ajudá-lo, tentando secá-lo como podia, rindo da situação. Arata, encharcado, olhou para ela com firmeza e disse: dessa vez, sou eu que vou proteger você. Porque eu sou seu irmão mais novo, né? Aquela frase fez Bry corar, percebendo como Arata havia amadurecido. Logo em seguida, as outras irmãs apareceram e se reencontraram com os dois. Todas se assustaram ao ver Arata molhado, e ele explicou o que tinha acontecido. Com o grupo reunido, ainda havia tempo para curtir mais um pouco o parque, então decidiram seguir para a próxima atração. Durante o caminho, Bry perguntou num tom tímido se podia segurar a mão de Arata. Ele ficou sem reação, mas antes que dissesse algo, ela já estava com os dedos entrelaçados nos dele. Mais tarde, já descansando, depois de muitos brinquedos, Arata disse que precisava ir ao banheiro e Shion resolveu ir junto. Kotono, ao ouvir, se ofereceu para ir também, deixando as outras irmãs juntas. E foi justamente nessa ausência que Seira tomou a palavra e decidiu contar o que sabia. Com calma, revelou para as irmãs que viu Arata e Kotono no banheiro aquele dia, e que ele havia confirmado o ocorrido. Disse também que, segundo o próprio Arata, tudo foi apenas um momento de confusão, e que ele tentou acalmá-la como qualquer irmão mais velho faria. Oka, confusa, perguntou como Seira sabia que Arata não tinha tido nenhuma reação além da preocupação. Foi aí que Seira respondeu de forma muito natural que havia recriado uma situação parecida apenas para observar. Ela se aproximou dele, mediu sua reação e percebeu que os batimentos cardíacos dele continuaram normais. As irmãs ficaram pasmas. Bunny arregalou os olhos de surpresa. Espera, você testou isso mesmo? Seira confirmou, dizendo que acreditava ser importante entender a situação, já que moravam todos juntos e estavam passando por algo delicado. Explicou que aquilo havia sido um ato impulsivo de Kotono, provavelmente influenciado pela idade e pela confusão emocional que todos estavam sentindo com a revelação do pai. As irmãs começaram a discutir o que deveriam fazer a respeito. Minami sugeriu que, mesmo assim, era importante repreender Kotono de forma leve, para ajudá-la a entender seus próprios sentimentos. Seira então falou que o ideal seria não contar a Kotono que todas já sabiam. Segundo ela, isso só a faria entrar em pânico. Bry concordou, dizendo que manter o equilíbrio emocional de Kotono era o mais importante agora. Foi então que Oka fez uma revelação. Contou que aquele episódio em que Arata foi flagrado em cima dela havia sido, na verdade, causado por
Kotono, e que ele levou toda a culpa mesmo sendo inocente. As irmãs ficaram indignadas. Seira comentou que agora que Kotono sabia que não tinha um laço de sangue, isso provavelmente alimentava ainda mais suas atitudes impulsivas. Bry, porém, pediu calma. Disse que, apesar de tudo, o que Kotono sentia parecia ser fruto de uma confusão emocional misturada com um possível sentimento verdadeiro. Ela tá apaixonada, disse Bry, suspirando. E a gente também ficou abalada quando descobriu que não éramos irmãos de sangue. Imagina ela. As irmãs concordaram que precisavam encontrar uma forma de orientar Kotono, com cuidado e empatia, sem pressão, mas também sem ignorar o que estava acontecendo. Logo depois, o grupo que havia ido ao banheiro retornou, e todos seguiram juntos para a última atração do dia. A mansão mal-assombrada do parque. Enquanto caminhavam até lá, Minami e Seira discutiam animadamente sobre quem seria a primeira a conseguir o bicho de pelúcia temático do parque. Arata, observando tudo, pensava consigo mesmo que Kotono havia agido normalmente o dia inteiro, e isso o deixava aliviado. Pela primeira vez em dias, não havia sido colocado em uma situação constrangedora por ela. Mas ele também sabia que essa calma vinha de uma confusão interna. Aquela revelação de que eram todos adotados ainda estava mexendo com a cabeça de todos. Até ele demorou para aceitar. No começo, não queria acreditar. Mas agora, ali no parque, com todos rindo e se divertindo, as coisas pareciam ter voltado ao normal. Arata refletiu. Será que o pai deles temia que a revelação rompesse os laços que haviam construído? Seja qual for o motivo, esconder aquilo por tantos anos certamente não foi fácil. E mesmo sem compreender tudo, ele decidiu perdoá-lo. Dentro de si, prometeu que nada mudaria. Não importava o que dissesse o sangue ou os papéis. Com esse pensamento, decidiu aproveitar o restante da noite no parque ao lado dos seus irmãos. Mais tarde, enquanto passava por uma lojinha de pelúcias, Arata avistou, mais uma vez, a garota que amava. E ao lado dela, o namorado. Seu coração apertou. Ele ficou paralisado, olhando de longe, até ser interrompido por Oka, que notou a palidez no rosto do irmão. Perguntou ela preocupada. Os dois se afastaram um pouco do restante do grupo, e Oka falou em tom mais sério. Eu tenho algo importante para te dizer, Arata. A gente foi criado acreditando que era gêmeos. Foram 16 anos assim. Tem muita coisa que ficou mal resolvida entre nós dois, e que agora a gente precisa conversar. Mas Arata, tocado, respondeu rápido. Não fala assim. Eu ainda te considero minha irmã gêmea. Isso não mudou pra mim. E nem vai mudar. Oka ficou em silêncio por alguns segundos, depois começou a falar com um tom mais leve. Lembra como a gente sempre achou que tinha alguma espécie de telepatia? A gente dizia que era porque dividimos o mesmo útero. Sempre. Sabíamos o que o outro ia fazer. Aquele dia que jogamos pedra, papel e tesoura 10 vezes seguidas e empatamos todas. Todo mundo dizia que isso era coisa de gêmeos. Arata sorriu, lembrando disso. Mas o que veio em seguida o pegou de surpresa. Arata, eu gosto de você. Essas palavras saíram da boca de Oka de forma quase sussurrada, mas carregadas de sentimento. Alguns dias depois, nosso protagonista estava de volta à rotina escolar, levando o dia numa boa. Mas aí entra em cena o Shion, que já tá claramente seguindo a cartilha do irmão problemático com pensamentos tortos. Ele manda na lata. Você já parou pra pensar se um dia deixou de ver suas irmãs como irmãs e começou a enxergar elas como garotas normais? Sim, ele mandou essa. E o pior, justificou, dizendo que agora, sabendo que eles não têm laço de sangue, tecnicamente, são só meninas comuns com quem ele tem muita intimidade. Ainda joga na roda que a Kotono já tinha dito que gostava dele antes mesmo de saberem que eram adotados. Mas aí a Arata entra em cena e já solta um corte seco. Diz que nunca passou isso pela cabeça, que não perdoa esse tipo de pensamento. E que com certeza o irmão também não pensa assim. E justifica dizendo que ele já tá em um relacionamento, então não precisa dessas ideias. Arata, meio desconfiado, pergunta desde quando o Shion tá namorando, ainda zoando com aquele papo, de apelido carinhoso. Shion responde com orgulho que tá sempre rolando alguma coisa entre ele e a namorada, que cada dia com ela é uma aventura. Isso deixa o nosso protagonista ainda mais curioso e, claro, começa a viajar, desejando ter alguém também, o que acaba alimentando pensamentos meio tortos na cabeça dele. Mas aí vem a bomba. Shion conta que já falou tudo sobre o rolo dele com a Kotono pra Oka. Arata congela na hora, já entra em modo pânico, achando que ela nunca vai acreditar na inocência dele. Só que Shion tenta acalmar o clima, dizendo pra ele confiar na ex-gêmea que ela nunca acreditaria que ele fez algo errado de verdade. Isso faz Arata pensar que a Oka é uma verdadeira tsundere, sabe da verdade, mas mesmo assim vive implicando com ele. Ele até comenta que, como falou anteontem, eles foram irmãos por 16 anos. E só porque descobriram que são adotados, isso não apaga o laço que criaram. Mas claro, Shion volta com aquele pensamento torto e diz que se os garotos da escola descobrirem,
A real situação da família vão ficar cheios de inveja e querer cair na porrada com o Arata, porque ele mora com 5 garotas lindas, o sonho de qualquer moleque do colégio. A Arata, lógico, manda ele calar a boca e não contar isso pra ninguém. E nesse momento, começa a lembrar daquela noite específica e pensa que isso tudo parece mais um enredo de uma comédia romântica. Apesar da confusão, ele sabe que a Oka só queria deixar claro que, mesmo implicando tanto com ele e agora, sabendo que não são irmãos de sangue, ela ainda sente orgulho de ser irmã gêmea dele. Ela até mencionou que o Shion contou o que rolou entre ele e a Kotono, e que ficou orgulhosa pela forma como ele lidou com aquilo, como um verdadeiro irmão mais velho. Afinal, Kotono ainda é novinha, então ninguém teve culpa. E é aí que o Arata se dá conta. Na real, a Oka só estava elogiando ele o tempo todo. Isso acalma seu coração, porque reforça que, pra ela, eles são apenas irmãos, e ela nunca teve intenção de se apaixonar por ele. Então ele solta a pergunta: "Você é uma tsundere, né?" O que parece ser verdade. Mas a Oka se irrita, muda de assunto rapidinho, diz que vai ao banheiro e sai andando. A Arata fica pensando no porquê daquele comportamento estranho, e logo entende que ela estava com medo de que a relação deles mudasse. Isso faz ele lembrar do que o Shion disse, que ele poderia namorar qualquer uma das irmãs, já que não são parentes de verdade. E aí a mente dele dá um curto-circuito. Enquanto isso, Oka vai pro banheiro com o rosto vermelho, lembrando que, querendo ou não, acabou se declarando pro Arata. E isso mexe com ela, especialmente porque lembra que a Serra já tinha falado que a Kotono foi mais direta, se declarou e até agarrou o Arata. Oka sente que o que fez foi vergonhoso. De volta ao presente, nosso protagonista está na academia da mansão. Tá lá levantando peso quando Minami aparece e pergunta como ele tá. Arata, claro, tira sarro da cara dela por estar malhando até em pleno domingo de manhã. Ela responde que faz parte da rotina, já que é atleta. E ainda, elogia o Arata, dizendo que mesmo sem ser profissional, ele nunca faltou um treino. Ele responde que malha desde criança e que se sente mal quando falta. Mas logo revela pra gente que, na real, tá enfiado na academia porque tem muita coisa martelando na cabeça. Minami comenta que talvez ele esteja pegando pesado no treino por causa do que o pai deles dizia, que um verdadeiro líder cuida de si, mesmo primeiro. Os dois costumavam treinar juntos até tarde da noite. Mas Arata muda de assunto e diz que ela é a única que mantém essa disciplina todo dia, por isso ela é tão bem-sucedida. E ele a admira muito. Isso deixa Minami toda vermelhinha e ela muda de assunto também. De repente, ela se lembra daquela noite no parque de diversões, quando estava com as irmãs comprando pelúcias. Ao sair para procurar o Arata e a Oka, flagrou a cena da declaração. E agora, ali na frente do irmão pegador, ela não sabe nem o que dizer. Ela não consegue perguntar diretamente sobre o que rolou com a Oka, então desvia o foco e começa a treinar de novo. Mas a curiosidade fala mais alto e ela solta: "Aconteceu alguma coisa entre você e a Oka?" Arata, sem imaginar que ela sabe da declaração, responde na inocência. Diz que, apesar das briguinhas, ele e a Oka se dão super bem. Minami finge que engoliu a resposta, age naturalmente e sai da sala, mas lá fora fica frustrada por não ter conseguido tocar no assunto de verdade. Afinal, mesmo que a relação deles pareça igual, a Oka tinha dito que amava o Arata. Mais tarde, Arata sai do quarto pensando em tomar aquele banho relaxante, mas a pergunta da Minami ainda ecoa na mente dele. Por que ela quis saber aquilo justo agora? Ele se pergunta se ela percebeu alguma mudança no clima entre ele e a Oka, desde o dia em que o pai revelou a verdade sobre a família deles. Arata andava meio pensativo, achando que a Minami estava agindo estranha por causa dos torneios escolares, que estavam chegando. Ele realmente se preocupava com ela. Mas de repente, o plano de relaxar no seu banho sagrado de domingo foi por água abaixo, literalmente, quando ele entrou no banheiro e deu de cara com a Serra trocando de roupa. A porta estava escancarada, e ela simplesmente esqueceu de fechar. Arata surtou, deu um esporro nela, dizendo que ela precisava parar de fazer esse tipo de coisa absurda. Mas a Serra, como sempre, manteve aquele jeito frio e calculista. Continuou tirando a roupa como se nada estivesse acontecendo. E ainda soltou uma citação filosófica. Segundo um autor que ela leu, o homem é um ser que se habitua a tudo. Por isso, o susto do Arata, que ficou todo encolhido no canto do banheiro, até surpreendeu a própria Serra. Ela chegou a pedir desculpa, dizendo que se o corpo dela, que ele já tinha visto 1000 vezes, estava incomodando, então foi mal. Arata suspirou aliviado, feliz que a situação não ficou ainda mais constrangedora. Ele tentou sair logo, dali, mas reparou numa peça de roupa feminina jogada no chão. Pegou para colocar no cesto e, nesse momento, se lembrou do que o Okavês falou, que os corpos das irmãs dele fazem parte da mobília da casa. Com isso na cabeça, ele perdoou a bagunça. Ele estranhou um pouco a Serra estar tomando banho naquele horário, que não era nada comum para ela, mas logo pensou que ela nunca ligou para essa coisa de parentesco ou laços de sangue. Ela era do tipo que não mudaria por ninguém. Foi então que ele notou o anel da mãe no dedo dela,
e perguntou se ainda cabia. Serra respondeu que sim, mas estava um pouco largo. Mesmo assim, disse que era uma lembrança muito importante da mãe deles. Arata comentou que, apesar de ela ser a segunda mais velha, provavelmente não lembrava tanto da mãe quanto ele, mas tinha certeza de que ela guardava um carinho enorme por ela no coração. Depois disso, ele se despediu dizendo que precisava tomar um banho para tirar o suor e que voltaria para o treino em seguida. No dia seguinte, Arata estava completamente destruído, largado na cama. Tinha exagerado feio no treino. Mas como se fosse um imã de confusão, a Bri apareceu do nada no quarto dele. E como todas as irmãs desse cara, também estava agindo de forma meio suspeita. Começou a puxar papo sobre o passado, lembrando de quando o pai brigava com ele por deixar migalhas no chão. Arata, já cansado, perguntou direto o que ela queria. Ela respondeu que só queria dar uma olhadinha no quarto do irmãozinho adolescente, e sem cerimônia nenhuma, foi fuçar o computador dele para ver se achava algo suspeito. Só que acabou lendo uma coisa errada e começou a tirar onda com a cara dele, enquanto ele ficava todo nervoso. Aí, do nada, ela chegou perto, encostou nele e disse que com 17 anos seria mais preocupante se ele não tivesse nada para esconder. E, como quem não quer nada, convidou o irmãozinho para um encontro. No dia seguinte, lá estava ele, no tal encontro com a irmã mais velha. Ela adorava brincar com ele e o levou ao centro da cidade. O mesmo lugar onde ele já queria consertar o celular fazia um tempo, mas antes mesmo de começarem o rolê, ela já deu aquela provocada básica no Arata. Ele, obviamente desconfortável, pediu para ela não fazer mais isso, lembrando que eles eram irmãos. Mas Bri respondeu rindo, dizendo que faria isso até numa próxima vida, mesmo que os dois tivessem virado estrelinha. Finalmente chegaram na loja de celular. O aparelho dele estava um trapo, então decidiu pegar um novo. Mas aí Bri, claro, não deixou passar. Perguntou se ele não tinha preferência. Explicou que, assim como no amor, as preferências contam, que quem liga pro design se importa com a aparência e quem presta atenção nas funções valoriza a personalidade. Ela disse que dá pra conhecer muito de uma pessoa assim, e que ficou aliviada ao ver as escolhas dele. Nesse momento, a atendente apareceu com um novo celular e soltou: "Casais ganham desconto no plano." Arata, desesperado, tentou explicar que eles não eram um casal, mas a Bri se agarrou nele rapidinho e disse que sim, que iam assinar o plano juntos. Ele, lógico, não conseguiu desmentir na hora. E saíram da loja enquanto ele tentava entender o que, afinal, estava acontecendo com todas as mulheres da vida dele. No caminho, Bri viu uma sorveteria e arrastou o Arata para tomar um sorvete com ela. Enquanto curtiam o momento, ela sugeriu que levassem um pouco para todo mundo, mas Arata lembrou que o sorvete derreteria. Isso fez ela se lembrar da infância, quando os dois brigavam sempre por causa de sorvete. Depois, ela mudou de assunto e perguntou se tinha algo incomodando o Arata, porque ele parecia estranho. Ele respondeu com aquela clássica zoeira: "Essa é só a minha cara mesmo, infelizmente." Mas garantiu que estava tudo bem. Ainda assim, Bri disse que se ele precisasse de algo, era só contar com ela. Afinal, ela era a mais velha e se preocupava com ele. Enquanto isso, a Kotono estava no quarto, olhando as fotos do dia no parque, feliz por ter se divertido tanto. Mas ao receber uma foto do Arata com a Bri tomando sorvete, bateu uma sensação ruim, como se estivesse perdendo ele. Mesmo assim, largou o celular e se forçou a voltar aos estudos, tentando não dar ouvidos à própria cabeça. Bri e Arata já tinham terminado o sorvete quando ela disse que queria fazer mais alguma coisa, mas de repente recebeu uma mensagem e mudou o semblante. Disse que tinha um compromisso e precisava ir embora. Arata perguntou por que ela não chamava outra pessoa, tipo um namorado, para sair com ela. Mas ela desconversou, dizendo que ele era novo demais para entender essas coisas. Ela foi embora e, no caminho, mandou mensagem para Minami, contando que não conseguiu arrancar nada do Arata sobre o que aconteceu no parque. Minami, que estava no banho, respondeu que ouviu sim a Oka, dizendo "eu te amo" pro Arata naquele dia, mas começou a duvidar do que ouviu. Afinal, um "eu te amo" entre irmãos é bizarro, até mesmo pros padrões de anime. Mesmo assim, Minami decidiu mandar uma mensagem para Bri, dizendo que talvez tivesse se confundido, mas cometeu um erro. Clássico. Mandou a mensagem sem querer no grupo das irmãs. Nesse momento, a Oka entrou no banheiro, dizendo que também queria tomar banho. Minami tentou disfarçar e apagou a mensagem rapidinho, achando que ninguém tinha visto. Só que, do nada, Kotono apareceu com o celular na mão, com uma expressão de puro choque, claramente tendo lido o que não devia.